Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um momento de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, né? Nessa reunião que faz parte das atividades da nossa querida Casa Espírita de Caiana. Estamos sempre reunidos lá às terças-feiras, das 7h30 às 8h30, mas em função da pandemia temos nos reunido virtualmente. Sejam todos bem-vindos, né? E que possamos aqui de alguma forma conseguir extrair ao máximo da mensagem luminífera de Jesus e que essa mensagem possa iluminar especialmente os nossos corações e, quiçá, os corações daqueles que estiverem ao nosso redor, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Que Jesus nos abençoe. Bom, estamos estudando os textos de Emmanuel, comentando o Evangelho de Lucas, na sequência. E o texto de hoje está no livro Vinha de Luz, né? Cujo título é Não se envergonhar. O capítulo 51 do livro Vinha de Luz, cujo título é Não se envergonhar. O versículo de estudo é: Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. O versículo é um pouquinho maior, né? Com esse estudo de hoje, meus irmãos, nós vamos estar encerrando essa parte, né? Essa passagem bíblica. Já estamos aí há umas 4 ou 5 semanas com textos diferentes de Emmanuel, porém falando do mesmo contexto bíblico, que é aquele contexto em que Jesus estava numa reunião íntima com os discípulos, né? Eu vou ler todos os versículos que nós estudamos e esse é o último versículo a ser estudado, ok? Começa lá em Lucas 9, 22 e vai até Lucas 9, 27, ok? Essa mesma passagem bíblica, nós também encontramos ela em Mateus 16 e Marcos 8, ok? Quem quiser olhar depois aí, é a mesma passagem contada de uma forma com outros termos, com outras terminologias, porém o fundo, o contexto é o mesmo, né? Então o evangelista Lucas nos diz o seguinte: Jesus, dizendo, é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Estudamos esse versículo alguns textos atrás aí, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem um homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Também estudamos esse versículo. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Deus Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Bom, essa leitura é justamente uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos, né? Expondo para eles das dificuldades que seriam. Na verdade, eu vejo que Jesus estava colocando as condições para ser um discípulo dele, né? Dentro daquele contexto ali histórico, daquele específico, aqueles discípulos estavam ali tentando absorver a mensagem do Cristo da melhor maneira possível e tentando entender o que estava acontecendo, porque eles estavam diante de algo muito grandioso, né? Então Jesus, tendo esse cuidado, ele estava ensinando para eles: olha, vocês vão ter que agir assim, 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 para que vocês consigam verdadeiramente viver a mensagem do Evangelho, né? 2000 anos depois, estamos aqui nós tentando entender um pouquinho dessa mensagem e tentando compreender ou sentir
que compreender é mais fácil, né? Mas sentir em nossos corações, talvez o que esses discípulos de Jesus conseguiram sentir há 2000 anos atrás, né? Então esse é o contexto da narrativa bíblica aí, do versículo que nós estamos estudando. Em cima dessa narrativa, Emmanuel escreve um texto para a gente, cujo título é Não Se Envergonhar, que está lá no livro Vinha de Luz. No primeiro parágrafo do texto, eu vou ler os parágrafos, meus irmãos, e vou comentando aos pouquinhos, vai ficar mais fácil para mim aqui, tá? No primeiro parágrafo do texto, Emmanuel nos diz assim: muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabilários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão, né? Antes de comentar esse parágrafo, é importante a gente perceber como que Emmanuel, como professor que sempre nos convida a estudo, a estudar realmente. Quando eu li esse parágrafo aqui, eu identifiquei umas 3 ou 4 palavrinhas que eu não sabia o significado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de pegar o dicionário, olhar o significado daquelas palavras, né? Por exemplo, atrabilários, irascíveis, eu nunca usei essas palavras, não sabia o significado. Está vinculado a irritabilidade, a nervosismo, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, eu entendo que Emmanuel, nesse parágrafo aqui, ele está colocando o cuidado que a gente tem que ter para a gente não ficar, como ele gosta, satisfeito consigo mesmo, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Quixotescas vinculadas a Dom Quixote, que era um sonhador, né? Muitas vezes a gente entra em elucubrações mentais, numa série de reflexões e pensamentos que você se encanta com aquilo, mas aquilo às vezes está muito, pode ser até uma verdade, mas está muito distante da sua capacidade de viver aquilo no momento, na prática, né? Então a gente tem que ter um pouco mais os pés no chão, sem sonhar tanto, verificando realmente o que é possível de ser feito no atual momento que você está. Talvez você tenha uma pessoa ao seu lado que já consiga vivenciar e experimentar o Evangelho do Cristo de uma forma mais profunda, né? Aplicando mais o Evangelho na sua vida, em questões um pouco mais complexas. Você olha uma pessoa que está ao seu lado, ela é capaz de se portar diante de uma situação difícil de uma forma que você está longe de conseguir fazer parecido com aquilo, mas faça o que você consegue fazer dentro das suas condições, né? Então a gente tem que ter esses pés no chão. E mais embaixo, Emmanuel vem colocar o seguinte: quando a gente começa a estudar o Evangelho, a entender um pouco mais, né, sobre o Espiritismo, é comum às vezes a gente entrar em discussões, em debates sobre algumas questões tão sem significado, simplesmente pelo fato de vencer um combate num diálogo, simplesmente pelo fato de se colocar como certo em determinada situação, né? Impondo a nossa, ele colocou aqui, né? Impondo o nosso ponto de vista ao outro, né? O Espiritismo, meus irmãos, é uma luz em nossas vidas, mas o Espiritismo ainda, ele chegou a pouquíssimas pessoas, né, encarnadas. Então nós temos que ter esse cuidado de não querer impor a nossa fé, porque o outro muitas vezes não precisa ter contato nesse momento com a doutrina espírita. Não é por acaso que nós estamos contactando a doutrina espírita no momento. Nós precisamos delas. Nós somos maiores necessitados do espiritismo. É por isso que nós estamos tendo contato com ela, né?
Você tem um indivíduo, um companheiro, uma companheira que está lá, né, como católico, ou no mundo evangélico, ou mesmo um ateu, que está conseguindo caminhar muito bem, que consegue vivenciar o Evangelho do Cristo de uma forma muito interessante, dentro das convicções dele, com rituais, com o que quer que seja, né? Não tente impor o seu ponto de vista para poder tirá-lo daquele culto, daquela fé, achando que o seu caminho é o melhor. Somos todos irmãos, estamos todos juntos, caminhando juntos, né? Mais ou menos no mesmo nível. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Ao estudarmos o Evangelho, que não tenhamos essa pretensão de impormos o nosso ponto de vista. No segundo parágrafo, Emmanuel coloca assim: todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de uma posição meramente verbal. Tem a ver com o que eu acabei de dizer, né? Muitas vezes, a despeito de preservar uma pureza doutrinária, vamos falar do espiritismo, né? Uma pureza doutrinária, nós nos portamos como verdadeiros fariseus, né? Justamente impondo os nossos pontos de vista. Volto a dizer o que Emmanuel citou logo acima. Então, preocupação de preservar o cristianismo não passa de uma posição meramente verbal, só da boca para fora. Defender o Evangelho do Cristo, e vai falar mais aqui embaixo, é vivenciar a sua mensagem. Não tem maior divulgação do Evangelho do que essa. Emmanuel nos diz que a maior caridade que se possa fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Mas ele não diz como. Ele não diz que é apenas a divulgação verbal, que é a mais fácil de ser feita, muito importante, né? Eu estou aqui nesse momento utilizando o verbo, a palavra, para poder estar conversando com você sobre o Evangelho. Mas, né, o que deve sustentar a nossa divulgação espírita são as nossas vidas, as nossas ações. Emmanuel vai comentar isso um pouco mais embaixo, né? No terceiro parágrafo está assim, ó: tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. É no dia a dia que nós conseguimos mostrar para as pessoas que vale a pena seguir o Cristo. Mostrar para as pessoas que existe um caminho que nos faz muito bem, nos faz sentir melhor, nos faz enfrentar a vida de uma maneira mais fácil, com mais seriedade, sobriedade, segurança, né? Nas tarefas do dia a dia. No meu caso aqui, com meus companheiros de trabalho, principalmente dentro do nosso lar, né? Não são em grandes coisas, em grandes congressos que a gente consegue convencer ninguém. Aliás, não temos que ter essa pretensão, né? Tem um livrinho espírita, pouco conhecido, inclusive, do movimento espírita, que é uma obra de Kardec, que é esse livrinho aqui, ó. Viagem Espírita em 1862. É um livrinho muito interessante, eu aconselho quem não conhece, é um livrinho... Falo livrinho não no sentido de ser uma mensagem diminuta, né? Mas é um livro de poucas páginas, que Kardec escreveu em suas viagens. Kardec fez algumas viagens preocupado com o movimento espírita, né, da época. Ele fez algumas viagens para poder dar orientações, para poder saber como é que estava funcionando, se realmente estavam seguindo ali o que tinha sido colocado pelos bons espíritos, né? Nessa época só existia ainda o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, né? O terceiro livro é 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec fez uma viagem no interior da França ali, e ele relatou em cada casa de estudo que ele chegava, com grupos muito pequenos, né? Abrindo um parênteses aqui, ainda essa semana passada conversávamos com alguns amigos, né, que fazem parte inclusive do grupo, sobre isso, né? Como seria importante se o movimento espírita voltasse um pouco às suas origens, do tempo de Kardec,
tendo grupos um pouco menores para discutir evangelho, grupos com um certo grau de afinidade. Não que tenha que se acabar com os grupos maiores, com as palestras, não é isso não. Falando da importância de se criar também grupos menores para que a gente possa conversar, confessarmos uns aos outros, né? E Kardec orientava que se fizesse isso. Então, os discursos, as palestras, vamos assim dizer, que Kardec fazia nesses locais pelos quais ele passava, estão nesse livro, né? Além dessas palestras, tem também algumas orientações, tá? Que é instruções particulares dadas aos grupos em respostas a algumas questões propostas. Então, Kardec teve esse cuidado de registrar isso, né? E tem uma instrução que é muito interessante, porque na época existiam, como existe até hoje, muitas sociedades secretas, né? E algumas pessoas acabaram vendo o espiritismo uma coisa meio, será que tem, né, uma sociedade secreta? Será que tem alguma palavra de reconhecimento? Como tem, por exemplo, em algumas sociedades que a gente conhece, né? E até nisso Kardec tocou nesse ponto. Olha que interessante, né? Não seria desejável que os espíritas tivessem uma senha, um sinal qualquer para se reconhecer quando se encontram? Olha só a pergunta que fizeram. Kardec responde. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho que a grande forma de reconhecimento, a grande forma de exposição do espírita é o que Kardec vai colocar aqui agora. Quer ver? Olha só. Vós tendes uma senha que é compreendida de um ao outro extremo do mundo. Essa senha é a caridade. Essa palavra é fácil de ser pronunciada e pode estar na boca de todos, mas a verdadeira caridade não pode ser falsificada. Na prática da caridade, reconhecereis sempre um irmão, ainda que ele não se diga espírita, e deveis estender-lhe a mão, pois se ele não vos partilhar a crença, nem por isso deixará de ser para convosco benevolente e tolerante. Olha que bonito isso aqui, né? Kardec, em momento algum, tendo aquela postura sectarista, de convencimento de massas e pessoas seguindo o movimento. Kardec não tinha essa preocupação. E não precisamos, a meu ver, retomar um pouco esses princípios aí, sabe? É o que eu vejo que tem a ver com esse texto que eu acabei de dizer. Não é apenas com a fala que nós vamos conseguir convencer as pessoas. Nem devemos ter essa pretensão, né? Kardec, Emmanuel continua aqui, ó. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Como dissemos anteriormente, né, meus irmãos? É a nossa vida. A principal forma de divulgarmos o Evangelho é através das nossas atitudes. Não é fácil, mas é isso que estamos aprendendo aqui com Emmanuel. Deixa eu só ver um detalhe. Sim. Nosso grupo do estudo do Evangelho, né, no WhatsApp, essa semana alguém postou, acho que foi a Vera, postou um videozinho do André Trigueiro, né, comentando algo muito interessante para o movimento espírita, que é um cuidado que a gente tem que ter de estar sempre prestando atenção se nós não estamos cultuando médiums, né, e idolatrando palestrantes, divulgadores do movimento espírita. O André Trigueiro frisa muito isso, né? Porque senão, logo embaixo, olha só o que Emmanuel vai nos dizer. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Eu fiz questão de citar essa fala do André Trigueiro, porque a vaidade, meus irmãos, ela é uma imperfeição que permeia todos nós. Todos nós temos níveis de vaidade, orgulho, né? Se tiver algum espírito puro me ouvindo aqui, por favor, me perdoem, para você não serve essa fala.
mas se não tiver, eu acredito que sirva, né? Vaidade, orgulho, egoísmo, em níveis diferentes, em circunstâncias da vida diferentes, todos nós apresentamos. O trabalho nosso é ir identificando que temos isso, em que nível temos e de que forma podemos trabalhar. Não é tentar ficar, não tem nenhuma vaidade, não tem, né? E no movimento espírita, o André Trigueiro chama atenção para isso, e eu concordo com ele, porque a gente percebe que muitas vezes a divulgação doutrinária ela é sustentada por uma vaidade individual. E essa vaidade individual só existe porque tem ouvintes incompreensivos e complacentes. Existe plateia, né? Nós precisamos tomar esse cuidado. Será que eu não estou apenas dizendo amém para tudo que eu ouço do palestrante tal, seja ele quem for? Eu gosto muito de ouvir, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias, o André Trigueiro, né? Mas eu tenho sempre que analisar as ponderações deles. Porque pode ser que alguma coisa ali não condiza com o que eu estou aprendendo do Evangelho. E tem que ter a honestidade comigo mesmo e para com eles de reconhecer isso, não é? Então, temos que ter mais atenção a essa questão da vaidade, principalmente aos divulgadores do movimento espírita, porque só há vaidade porque existe um aplauso. E aqui eu não estou dizendo que não tem que ter aplausos e profunda gratidão por esses divulgadores, né? Nossos palestrantes da Casa Espírita, que Esfera Feliz, por exemplo, né? Rossano, Roscélio, Ambrósia, Sônia, Murilo, né? Estão sempre ali dispostos ao trabalho, a nos ajudar. Temos que realmente ajudá-los a sustentar o trabalho deles, né? Estou dizendo o cuidado que a gente tem que ter com a idolatria, com aquela postura totalmente passiva. Eu vou para a palestra, vou para o estudo, assisto o estudo e a palestra, acho aquilo maravilhoso, não é maravilhoso para aquele que fez. Eu fico apenas, de certa forma, é adoração em nível diferente, mas é uma adoração ao santo, né? Nós tiramos os santos dos pedestais das igrejas e muitas vezes colocamos esses mesmos santos na tribuna espírita. E muitas vezes eles não têm responsabilidade sobre isso. Somos nós, com a nossa postura totalmente passiva, sem percebermos que o Evangelho veio para nós, para cada um de nós, dentro da nossa capacidade de entendimento e principalmente de experimentação daquilo que está sendo ensinado, né? Então, acho que é um cuidado aí que eu concordo com a fala do André Trigueiro, né? E esse texto, Não Se Envergonhar, Kardec tratou dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 24, um capítulo que fala: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, né? No item 13, tem um subtítulo aí que se chama Coragem da Fé, em que Kardec traz essa passagem bíblica com esse versículo, né? E também com o versículo que está em Mateus 10, 32, 33. Rapidamente, Kardec coloca assim, no item 15. A coragem de opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Então nós temos que tirar o chapéu sim, isso é uma coragem para aqueles que conseguem se posicionar diante das circunstâncias da vida, pautados, baseados nos ensinamentos cristãos, né? Mais embaixo, Kardec coloca assim, Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina. Ou seja, eu vejo que nós podemos ter uma covardia em relação à mensagem do Cristo de duas formas básicas. Primeiro, é quando nós não temos coragem de nos posicionar verbalmente mesmo, né, diante de uma determinada situação,
E isso eu falo muito pessoal, particularmente para mim, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade. Às vezes, se você vê uma situação, você tem um determinado ponto de vista sobre ela e você se cala, isso é uma covardia da nossa parte, né? Mas o que Emmanuel vem chamando a atenção ao longo do texto todo, a meu ver, é não se envergonhar, não é deixar de divulgar verbalmente a mensagem do Cristo, que é muito importante, volto a dizer. Não se envergonhar é deixar de experimentar tudo isso que nós estamos aprendendo em cada circunstância das nossas vidas. E para fazer isso, meus irmãos, tem que ter coragem. Por isso que o Kardec chamou de ter coragem da fé. Não é fácil. Não é fácil, muitas vezes você está num ambiente de trabalho e é comum determinadas circunstâncias que você sabe que é equivocado acontecer, você se posicionar contrário a ela. Às vezes contrário a um chefe, correndo o risco de ser mandado embora. Não é fácil, muitas vezes você tem um pai ou uma mãe que te educou de uma forma e você ser contrário a uma posição dele, sabendo que aquilo não é certo. Então nós temos que ter realmente esse cuidado de não nos envergonharmos. Não, sou cristão, estou buscando aprender os ensinamentos de Jesus, sou ainda muito imperfeito, mas quando eu perceber em uma determinada situação que é necessário colocar a visão do Cristo e não a nossa, eu vou tentar fazê-lo, né? Eu acho que é por aí. Para finalizar, uma historinha rápida do Chico, em que o Ramiro Gama, naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, ele conta isso pra gente. O título é Humildade ou Sem Vergonha, em que o Chico estava tendo um atendimento daqueles casos, muitas vezes demorados, que o Chico ficava ali ouvindo, né? E só um minutinho. E já tinha atendido 80 pessoas. E aí chegou uma pessoa que o Chico já conhecia o cara, aquelas pessoas que muitas vezes a gente acha cansativas, né? Estão sempre falando as mesmas coisas, em que Bezerra de Menezes, que essas pessoas precisam às vezes mais de prisão do que de oração, Bezerra de Menezes que fala isso. Mas a pessoa estava ali e ficou quase 2 horas falando na cabeça do Chico, e o Chico chegou a um ponto que não aguentou mais. E ele verbalizou, olha, não me amole, eu estou muito cansado, e saiu. Mas aquilo incomodou profundamente o Chico, porque é evidente que a pessoa ficou muito chateada com o Chico. E ficou com raiva do Chico. E o Chico, numa postura aí sim cristã, vendo que ele talvez não deveria ter falado naquele tom, daquela forma, né? Poderia ter escapulido da pessoa de uma outra maneira. Ele chega para pedir desculpa à pessoa. Pô, meu amigo, você me desculpa, aquele dia, procura a pessoa, né? Eu agi assim, assim, assado com você, gostaria de pedir desculpa. E aí o indivíduo olha para o Chico e fala assim, Chico, eu não sei se você é muito humilde ou muito sem vergonha. E aí o Chico, eu sou muito sem vergonha, meu irmão. E aí o rapaz acaba dando um sorriso, né? E os dois voltam a ser amigos, né? Então é isso, que não nos envergonhemos verdadeiramente de tentarmos divulgar a mensagem do Cristo, sim, mas primordialmente experimentarmos essa mensagem na nossa caminhada. Meus irmãos, forte abraço e até a semana que vem, se Deus quiser.